Boa noite. No ar, o Revista Nacional. E como já é habitual, contamos com a presença do Dr. Adriano Vunga, que é diretor do CDD, Egídio Vaz, que é historiador, e já teremos também a presença de Silvério Ronguan, que é acadêmico. Mas enquanto não chega, vamos aos assuntos que marcam a semana. Começo consigo, Egídio Vaz. Muito boa noite. Boa noite, professor Novunga. Boa noite, Selma. E boa noite, telespectadores da TV Sucesso. Hoje queria falar de um tema ainda, dando continuidade do assunto anterior, é como sobreviver à decadência da verdade. A questão dos fake news, a questão da polarização da opinião, a questão daquilo que chama vivemos num momento que é caracterizado pela anarquia informacional. Então, como sobreviver dentro desse ambiente? Um livro, portanto, um estudo publicado em livro de dois cientistas americanos avançava de que nas últimas décadas, e isto é, de facto, também verificado em Moçambique, o discurso político, o discurso social, o discurso civil, e não só, tem sido caracterizado por esta chamada decadência da verdade. A decadência da verdade, portanto, é um conjunto de 4 tendências interrelacionadas. A primeira é que o desacordo entre factos e a interpretação e análise sobre estes mesmos factos. A segunda característica é o esbatimento da linha entre o que é facto e o que é opinião. A terceira característica é o aumento do volume relativo e a influência resultante da opinião e experiência pessoais sobre os factos. Devo classificar isso com outras palavras. Ultimamente, há maior relevância da opinião sobre os factos. Ou seja, ultimamente, os factos, muitas das vezes, não são tidos em conta na emissão da opinião, em parte por causa desta chamada polarização social e política. E, em quarto lugar, é a diminuição da confiança em fontes anteriormente respeitadas de informação factual. Ou seja, porque as pessoas, neste momento, podem simplesmente se unir dentro, eventualmente, de uma rede social ou de uma chamada condomínio fechado de comunicação. Então, a polarização e a vontade com que isso é possível acaba trivializando ou posto em causa, por exemplo, espaços nobres como este da televisão, que é, por exemplo, espaços nobres dos telejornais ou mesmo dos jornais. Por quê? Porque há cada vez aquilo que um outro ator chamou da militarização da desconfiança ou da instrumentalização da desconfiança. As pessoas ultimamente já relativizam quase e absolutamente tudo e desconfiam quase na totalidade das instituições até democráticas. Então, é importante que no debate de ideias, no debate das soluções, as pessoas se munam de alguma linguagem comum e prestem um pouco mais de respeito aos factos, a partir dos quais se pode entabular aquilo que eu chamaria de um debate saudável. E, portanto, existe um conjunto de causas, mas, e aqui tem o professor Novunga, que é professor de facto, que esforços devem ser feitos. As instituições públicas ganham cada vez mais desconfiança do que necessariamente confiança. A opinião ganha maior relevância do que necessariamente os factos. E há uma maior profusão na análise dos factos devido a esta influência e esta irresponsável relativização. Bom, para além da investigação que deve continuar, eu julgo que também o Estado e as instituições públicas precisam e devem se esforçar para, primeiro, não necessariamente recredibilizar-se, mas também devem se esforçar para lançar luz sobre o problema da decadência da verdade e para desenvolver uma compreensão mais clara do problema e conceber possíveis soluções. Portanto, existem tantas áreas, mas eu quero apenas salientar 2. A primeira é na área da educação. Se não existir uma literacia
de mídia que lance luz às pessoas para conseguirem identificar o que é verdade, o que é mentira e como eventualmente filtrar esta informação, então nós enfrentaremos os problemas nos próximos 20 anos em que assuntos que nós estávamos a discutir na semana passada aqui, por exemplo, da fraca participação cívica e política dos cidadãos, a fraca participação dos cidadãos em processos eleitorais, entre outros males, poderão continuar exponencialmente. É um perigo que está à vista, sobre o qual nós devemos trabalhar a sério. Egídio Vaz já ultrapassou os 3 minutos para o assunto são da elementos semana. muito importantes sobre os quais nós e as instituições públicas e de pesquisa devem prestar maior atenção. Dr. Nuvunga. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, estou com o Egídio Vaz aqui, fez uma elaboração muito profunda em relação às questões que preocupam o Egídio. A raiz principal deste problema é a decadência do Estado e a ilegitimidade dos que o governam. E as pessoas buscam informação. Dou aqui um exemplo pequeno. A forma como a fraude eleitoral é utilizada em Moçambique para se manter no poder faz com que as pessoas não acreditem nos processos eleitorais e democráticos, como o Egídio vai se referir. Um outro exemplo flagrante é aquele onde, nas províncias, temos um governador da província que foi eleito pelas pessoas e um secretário do Estado. Quem governa é o secretário do Estado e não o governador que foi eleito pelas pessoas. Como que as pessoas vão olhar para o poder público como legítimo nesse sentido? Porque as pessoas elegeram o governador, mas quem está a governar é o secretário do Estado. Agora, em tempo de Covid, vimos os dirigentes a ficar com o dinheiro público que era para atender a questão da Covid. Como que as pessoas vão continuar nessa situação? Mas, bom, esta aqui era uma pequena chega aqui ao Egídio. Em relação ao meu tema da semana, eu escolhi aquilo que eu chamo de indiferença e ausência do poder público em relação à crise humanitária em Palma e em Cabo Delgado. Toda a semana eram gritos de todo o lado de pessoas que ficaram 3, 4 dias na mata, em relatos horrorosos daquilo que está-se a passar em Palma, em Cabo Delgado. E o poder público ficava aqui em Maputo em silêncio. Em silêncio. Quando falo de poder público, falo de todos. Falo da Assembleia da República, falo do Poder Judicial, falo daqueles todos que representam o Estado. E nesse sentido, se me permitisse aqui, queria pedir que observássemos um minuto de silêncio. E em pé, todos. Não somente aqui. Levantem, por favor. Egídio Vaz, Ronguana, levantem aí. Mas aí em casa também. Na presidência, levantem. Nas maotas, levantem também. Mesmo aí no Língamo, levantem. Vamos ficar todos de pé. Observar um minuto de silêncio, por favor. Obrigado. E terminei com o meu tema da semana. Muito obrigada, Dr. Nuvunga. Silvério Ronguano, muito boa noite. Bem-vindo à Revista Nacional. Qual é o seu assunto da semana? Boa noite, Selma. Boa noite, colegas. Bom, o meu tema de semana tem a ver com a discussão que houve sobre a alteração da lei do sistema de educação, sobre a data em que devem ser matriculadas as crianças. Portanto, a revisão foi no sentido de que as crianças devem ser, portanto, matriculadas na primeira classe no ano em que completam 6 anos e até junho. Bom, o fato que me admirou é que este tema tivesse posicionamentos políticos partidários, porque a mim pareceu-me que é daquelas matérias que tem mais a ver com a consciência da pessoa, com as experiências e, sobretudo, a falta de debate público
que teve, portanto, eu não vi, antes da discussão desta matéria, pedagogos, psicólogos, diretores das escolas, aquelas pessoas que fazem a educação andar, aqueles que são especialistas nestas matérias. Pareceu-me que era um assunto apolítico, portanto, que não merecia posicionamentos, se calhar em termos políticos partidários, mas que fosse um debate mais acadêmico, de pedagogia. Portanto, pareceu-me que a Assembleia da República foi a única instituição praticamente que discutiu esta matéria, pelo menos de uma forma viva, mas mesmo ela também, acho que se calhar tem que avançar no sentido de matérias desta natureza, até haver liberdade de voto, porque não percebi como é que um assunto deste pode ter posicionamentos políticos. Penso que isso também mostra que as nossas instituições políticas ainda precisam de dar passos mais à frente, no sentido de distinguir o que é politicável e o que não é politicável, é apenas um assunto da sociedade que tem que ser discutido por todas as pessoas que entendem, especialistas. E, portanto, era simplesmente este reparo, este comentário que eu queria fazer em volta desta matéria. Muito obrigada a todos. Vamos então seguir com o nosso primeiro tema de debate, como não pode deixar de ser, que é o terrorismo em Cabo Delgado, particularmente o ataque à Palma. Bem, continuo consigo, Silvério Ronguane. Uma semana depois do início do assalto à Palma pelos terroristas e perante alguns questionamentos sociais, o presidente da República veio publicamente abordar a situação. Em termos de horizonte temporal, que análise é que faz? Bom, penso que esta matéria lembrou-nos o IDAI, não é? Portanto, quando houve o IDAI, também a sociedade civil, a sociedade moçambicana, ficou estupefato, porque não houve um pronunciamento a tempo e horas. E, portanto, na altura, pelo menos, pensou-se que, como foi um evento único, raro, não houve, portanto, a consciência da dimensão de que o IDAI era, e acredito que este também foi uma espécie de IDAI em termos da nossa segurança, da nossa estabilidade, e penso que houve uma demora. Portanto, eu vi que nos WhatsApps, nos Facebook e nas conversas, de fato, as pessoas manifestaram muito a sua indignação, porque achavam, e acho que tem sentido, que é uma matéria muito crucial, que devia ter havido um posicionamento imediato, e quando esse posicionamento foi feito, também penso que não foi muito feliz. Penso que perante o sofrimento das pessoas e, sobretudo, também perante a repercussão internacional que teve, não é, para além do drama humanitário que efetivamente causou na população de Palma e por essa via de Cabo Delgado e de todos nós, os moçambicanos, penso que apelar à calma. Portanto, é daquelas coisas que também temos que reconhecer que o chefe de Estado está num dilema. Por um lado, precisa dar o sinal de que controla a situação, de que a situação ainda está sob controle, acalmar as pessoas para evitar pânicos maiores, mas, por outro lado, é daqueles assuntos que indigna qualquer moçambicano e coloca-nos a todos numa situação não de calma, efetivamente. Portanto, penso que a gestão desta crise pareceu-me que não foi de todo a melhor. Agora, há um aspecto também que tem sido negligenciado na gestão desta crise, é que nós fazemos todos os comentários uns contra os outros, mas acredito que é daquelas matérias que necessitamos de uma maior coesão nacional e procurarmos perceber o que é que ali está a acontecer. Porque a mim está a me parecer que esta guerra que tem esta característica de ocupação mesmo de espaço, ocupação
de Mocimboa da Praia e outras regiões que já há muito tempo. E se nós compararmos com outras zonas do globo onde houve ocorrência, portanto, do petróleo e gás, lembro da República Saari, lembro-me de Timor-Leste, Kuwait, então, para não referir muitos outros estados, e, portanto, até podemos pensar em caso em Angola também. O que está a dizer é que não há coesão nacional? Não, o que eu estou a tentar dizer é que é preciso percebermos que quando há ocorrência, portanto, de gás e petróleo, há uma tentativa, há uma grande tentação de se criar ali uma secessão, uma república. Repare, Timor-Leste é uma ilha, é metade de uma ilha, não é? Portanto, a República Saara é uma parte também, portanto, se olhar o Kuwait, portanto, que há uma tendência onde ocorrem, portanto, os hidrocarbonetos, de se criar ali um pequeno Estado. Portanto, é para chamar a atenção que é preciso também começarmos a olhar esta insurgência, que de fato tudo indica que podia se espalhar por Cabo Delgado, em outras províncias, mas que está ali mais preocupado em manter, em ter mesmo o controle de um território. Já vamos que parece aprofundar ser essa uma questão do indicação gás, bastante Silvério. importante que Já volto a si. Gídio Vaz, tendo em conta o contexto em que esta intervenção aconteceu, do seu ponto de vista, foi uma programação prévia ou foi de fato uma pressão social? Bom, existe um axioma da navegação aérea que diz que em situações de difícil ou de turbulência, então, 3 coisas: aviar, navegar, comunicar. O mesmo axioma aplica-se em comunicação de crise, em que a primeira coisa é preciso reunir a informação factual, ter a dimensão do problema, ou neste caso, do ataque, e perceber o que é que, qual é a resposta. E só depois disso é que se vai comunicar. O chefe de Estado é chefe e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Numa situação de ataque, a sua primeiríssima prioridade não era comunicar, era ter a situação em controle, recolher a necessária informação. E ele fez-lo em tempo oportuno, mas não foi, não ficou, como costuma se dizer, relaxado. E obedecendo o comando vertical das Forças de Defesa e Segurança, ele, obviamente, baixou as ordens para que, pontualmente e tempestivamente, o Ministério da Defesa, em representação dessas Forças de Defesa e Segurança, pudesse reconhecer ou dizer ao mundo o que está a acontecer. E, progressivamente, o Ministério da Defesa tem feito comunicados para dar a conhecer o que está a acontecer lá. Ora, o chefe de Estado apelou à calma, apelou também ao foco, porque achou que são esses os principais desafios em toda a abordagem da situação de Cabo Delgado. Existem interesses conflitantes, existem interesses que convergem lá, existem pessoas que querem tirar proveito sobre a situação, proveito político, proveito econômico, obviamente, mas ao ter pronunciado a palavra foco e calma, ele estava a querer sugerir aqui 2 mensagens principais, na minha opinião. Que os cidadãos moçambicanos tivessem que se irmanar e se unir em torno das Forças de Defesa e Segurança, condenando. Segundo, que também esta era a principal prioridade das prioridades, que era abordar primeiro a situação de ataque e não necessariamente vir aqui com palavras vazias, eventualmente, ou comunicados sem sentido. Ele precisava de recolher a informação e ele disse que o ataque de Palma, apesar de ser internacionalizado, não foi dos piores. E, dito e feito, e aqui gostava de fazer um reparo na questão colocada pela Selma, não foi há uma semana que iniciou o ataque. O ataque ocorreu na quarta-feira, na quinta-feira, até quinta-feira as Forças de Defesa e Segurança já estavam a ter o controle. Neste momento, por exemplo, podemos dizer que a situação militar está estabilizada, os jornalistas estão lá, já fizeram 2 ou 3 idas a Palma, hoje estiveram lá, juntamente com as Forças de Defesa e Segurança, e a mostrarem de que militarmente isto está controlado. Obviamente, do ponto de vista da segurança, para permitir que as pessoas regressem, não. Tem consequências econômicas? Tem consequências econômicas. A Total retirou o seu pessoal como em seguimento estrito do seu protocolo de segurança. Mas temos as Forças de Segurança e devem, portanto, abordar este assunto
devolver a segurança para que os negócios voltem a funcionar. Bem, e eu acho que este é a nossa, é o que nos resta rogar, monitorar, persuadir, comentar e encorajar. Adriano Novunga, tem esta mesma percepção que tem Egídio Vaz? Não nos atrapalhemos, não percamos o foco. Foram algumas frases desta primeira intervenção de Filipe Nhosse. Tem esta mesma percepção? Não, não é essa percepção que eu tenho. É de muita tristeza a percepção que tenho. O meu tema da semana foi justamente esse, o de ausência do poder público no que toca ao assunto Palma e no que toca ao assunto Cabo Delgado. Militarmente, a resposta foi feita, isso é muito bom, tem que ser feito melhor, mas do ponto de vista de presença pública das autoridades, se sentiu e se sente até hoje uma situação de abandono humanitário à população de Palma e à população de Cabo Delgado, um pouco na generalidade. As imagens que nos chegam muito depois e nos chegam de canais internacionais. Já ouvi que, bom, os órgãos nacionais hão de ir buscar informação, mas as imagens que chegam são de total desespero da nossa população em Palma e em Cabo Delgado. Não houve, até hoje, um movimento por parte do governo em Maputo para confortar a população de Palma e a população de Cabo Delgado. Isto é um problema. Eu dizia num dos programas aqui que há um sentimento de que este conflito pode também ter que ver com a forma como as elites em Maputo exploram os recursos naturais em Cabo Delgado sem desenvolvimento. Falo de recursos de tipo minerais. Os grandes chefes em Maputo têm concessões em Cabo Delgado. E este ambiente de proliferação de armas, este ambiente de conflitualidade, até de violação de direitos humanos, é anterior até à exploração do gás. E tem que ver com a forma como as elites que estão aqui em Maputo, elites do Estado, estão a explorar recursos naturais sem desenvolvimento e sem qualquer preocupação com a população. Se recorda, há uns 7 anos atrás, foi feito um reassentamento. A forma como parte dos nossos colegas da sociedade civil foram violentados pela polícia, foram tratados de forma muito bárbara, justamente porque protegiam os interesses das comunidades nestas regiões, onde hoje temos o conflito. Então, na verdade, nós vimos isto a vir e hoje, não somente há uma semana, até hoje, o poder público em Maputo, os grandes chefes em Maputo estão aonde? Os grandes chefes em Maputo estão... O Estado moçambicano são pessoas que têm cargos públicos, são pessoas que estão na reforma, os antigos presidentes, todo esse mundo está aonde? Que hoje abandonou as pessoas de Palma. Então, não podemos dizer que não houve resposta e o presidente falou assim, não fiquem atrapalhados. Não, estamos atrapalhados. Estamos todos atrapalhados. Estamos todos atrapalhados com este assunto. E já viemos estando desde há muito tempo. Só que a forma como o Estado nos tratava, quando colocávamos as preocupações, era com chamboco. E agora está aí o problema. Estamos atrapalhados. Estamos atrapalhados porque, olha, o conflito está lá, isso é uma coisa. A outra é a maneira como o poder público em Maputo se organiza. Se calhar porque tem um pouco de culpa no cartório, pela maneira como tem estado a explorar os recursos naturais, de tipo mineral, sem desenvolvimento para a população. Então sabe que tem um problema de consciência. O chefe de Estado também foi categórico em associar a insurgência aos recursos naturais. Identificar o problema não é meio caminho andado para a solução? Bom, existe um ditado chinês que diz, por mais quente seja o ar dos seus pulmões, ele não será capaz de levar a água à ebulição. Com estas palavras,
eu quero sugerir que falar é uma coisa, fazer é bem diferente. Podemos ter 1001 razões para justificar a emergência do conflito, inclusive culpar as elites. Este não é para mim o debate. O debate é que está instalado o terrorismo em Moçambique e é preciso encontrar hoje e agora caminhos. E quais são esse conjunto de soluções? É verdade que os recursos naturais, esses minerais, foram durante muito tempo e de forma desenfreada explorados. E quando veio a resposta, e quando começou a expulsão de estrangeiros, de garimpeiros ilegais, etc., foi, portanto, na sequência disso, que depois este conflito começou a emergir. Vamos colocar este conflito em contexto global. O que está a acontecer, por exemplo, no Iraque e no Irão? O Estado Islâmico está a passar mal, portanto, está enfraquecido de uma ou de outra maneira. Não tem acesso aos recursos. É preciso encontrar outras fontes para esses recursos. Onde que eram? Obviamente, foi em África, foi no Congo, em Moçambique, é todo o Sahel, é na Líbia. E, portanto, a governação desses recursos é um assunto que nós podemos discutir sem embargo a uma objetiva análise sobre o que está acontecendo em Moçambique e qual é a resposta. A resposta ao terrorismo não é apenas militar, nem também é apenas passa por cooperação regional da inteligência e tal. Existe também uma dimensão social, existe também uma dimensão econômica. O que eu gostava de sugerir ao professor Nuvunga é que não podemos sobrevalorizar uma dimensão em detrimento das outras abordagens. Bom, a ADIN surge como uma resposta para responder à dimensão econômica, para responder à dimensão social, e depois temos efetivamente que abordar a dimensão militar, esta mesma contra-insurgência. Portanto, eu julgo que neste momento as pessoas, os indivíduos que estão à frente, são as forças de segurança, que precisam de todo o carinho nosso. Muito obrigada. Saver Ronguane, há trechos de uma entrevista que Graça Machel deu esta semana a um canal nacional em que critica abertamente as palavras do Presidente da República acerca de Cabo Delgado e também da estratégia da abordagem do Presidente do problema, dizendo que nenhum país combate sozinho o terrorismo. Sendo ela membro do Conselho de Estado, mostra ou não que há uma dissonância entre o órgão e o chefe de Estado? Bom, é muito difícil dizê-lo, mas há um contexto também que é preciso ter em conta. A Graça Machel é uma viúva, não é? E foi viúva num contexto também de guerra, portanto tem uma sensibilidade muito grande sobre esta matéria. Aliás, não só ela, todos nós moçambicanos que vivemos em zonas de conflito e que fomos vítimas, quando coisas destas, de fato, não ficamos quietos, porque temos medo daquilo que pode acontecer. Portanto, eu percebo a posição dela neste sentido. Agora, daí dizermos que o Conselho de Estado, penso que o Conselho de Estado tem uma composição muito complexa, mas o que pode não haver dúvida é que, efetivamente, algumas pessoas que estão no Conselho de Estado, da mesma maneira que nós aqui estamos 3 pessoas a divergirmos sobre esta matéria, e muitos moçambicanos, a gente vê nas redes sociais, nas conversas, na rua, que as pessoas efetivamente divergem sobre esta matéria, e também é verdade que há um certo desconforto da resposta que o governo tem dado a esta matéria, sobretudo neste campo de recusar o apoio internacional. Portanto, parece-me que desde o princípio, desde a primeira hora, nós fomos dizendo, outros também, a Graça também, no sentido que, olha, estamos perante um conflito internacional. É por isso que eu comecei por dizer, existe sem dúvida questões nacionais que precisam ser vistas, mas existe em Palma, como existe em Boane, como existe em Moinho, como existe em Massinga, qualquer outro distrito. Agora, ali há ocorrência, portanto, de petróleo e gás. E a história mostra que onde ocorrem estes recursos, há uma tendência de se separar
aquela parte. É por isso que tens o Kuwait, é uma coisa pequenina. É por isso que tens uma guerra em Cabinda. É por isso que tens uma guerra no Saara. É por isso que... Portanto, has de ver que os grandes estados, portanto, onde ocorre o petróleo, muitas vezes aqueles estados são estados pequeninos. E a forma como esta insurgência está a ocorrer também mostra um pouco esta direção. Porque a insurgência está ali, efetivamente em volta dos recursos, não sai dali. Portanto, parece haver uma tendência de controlar aquele território, que é para mais tarde se dizer, pronto, tem uma cultura diferente, é preciso fazer o seu referendo, se aquelas pessoas querem continuar dentro. Portanto, é por causa desta gravidade que eu estou convencido, e muitos estão convencidos, que a Graça está convencida, que efetivamente precisamos de um apoio internacional, porque estão ali grandes interesses econômicos. Se fosse apenas um problema social, mas não é só o problema social, este existe, mas também existe em muitos sítios. Portanto, por que estes problemas sociais ali se transformaram numa guerra, num conflito? É porque efetivamente há recursos. E aqueles que têm ganância desses recursos têm já mostrado pelo mundo fora a tendência de isolar aqueles espaços do resto do país, para facilmente negociar com aquelas populações, facilmente ficar com aqueles recursos. É por isso, se nós... Portanto, parece-me que a coisa boa que aconteceu neste ataque, nesta situação toda, é que acredito que tanto o governo como aqueles que eram céticos aqui em Moçambique, fora do governo, de uma necessidade urgente de um apoio internacional, e não um apoio internacional qualquer, mas daquelas nações, como os Estados Unidos, como outros países com exércitos efetivos, que são reconhecidos a sua capacidade de combater esses rebeldes, que efetivamente vamos nos abrir, porque até aqui haverá dúvida. Como? Ficou essencial. Rapidamente, professor Nuvunga. Sim. Muito obrigado. Na minha primeira intervenção, o que interessava era mostrar o descontentamento em relação ao posicionamento do poder público no que toca ao drama humanitário em Palma. Em relação ao que o Egídio e o Ronguana estão a dizer, discordo. Sim, discordo. Se olharmos para a forma como esses ataques têm estado a acontecer, eles sugerem que têm dimensões internacionais, mas vai notar que as pessoas de nacionalidade estrangeira que morreram foram apenas encontrados em fogo cruzado. Não nos parece que sejam alvo. Esse é o primeiro. O segundo ponto é que as instalações do gás não são alvo. Não são alvo. Então, esta não é normalmente o modus operandi do Estado Islâmico, não é esse. Se nota a forma como se atacou Mocímboa e o objetivo de neutralizar o porto em Mocímboa, e agora é também dizer neutralizar as possibilidades de se desenvolver o projeto, mas sem necessariamente atacar o projeto. Isso pode sugerir duas coisas. A primeira, que há redes criminosas em toda aquela região que historicamente vinham beneficiando, antes do projeto existir, já vinham beneficiando do que estava ali, e que inclui o tráfico de drogas. Moçambique é um corredor importantíssimo do tráfico de drogas. Então, o que estão a tentar transmitir, por exemplo, é dizer assim, olha, vocês têm este projeto que ainda não nos beneficiou a nós e à população. Então, pode ser que para estes grupos, o projeto existindo ou não lhes traz muitos resultados. O que lhes interessa são os corredores que estão a ficando interrompidos por causa do estabelecimento do projeto. E isto aqui tem ligações com pessoas daqui de dentro, pretos como eu, moçambicanos. Isto aqui tem ligações com pessoas como eu aqui, pretos como eu, moçambicanos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
já viemos dizendo ao INP, ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que é preciso estruturar o contrato, é preciso estruturar a estruturação dos contratos, tem que permitir que, enquanto, por exemplo, via ontem o homem da STV que está em Pemba, dizia assim, já foram investidos 60 bilhões de dólares, mas para o prato da população não caiu nada ainda. E as televisões vivem dizendo todos os dias que já foram investidos 20 bilhões, 15 bilhões. Isso é muitíssimo dinheiro que não chega ao prato das pessoas. Passa uma década que não caiu nada ainda para a população. Mas as elites já há muito tempo que beneficiam. Eu falava outro dia, o Ruanga não percebia, que neste tipo de projetos existe uma coisa chamada conteúdo local. Justamente porque tem muito dinheiro que circula entre a descoberta e a montagem de infraestruturas, é muito dinheiro que circula. Esse dinheiro não deve ficar apenas com as elites, tem que descer para o prato da população, para a população entender que a sua vida está ligada com o projeto ir para frente. Bem, doutor Nuvunga, muito obrigada. Há duas coisas. Vamos avançar para o segundo tema. Só queria dizer duas coisas apenas. A primeira é que eu subscrevo não a última, mas esta entrevistada do professor Nuvunga, quando fala de redes criminosas. Eu creio que hoje também existe uma ligação com o que eu dizia antes. Porque estes terroristas não têm os mesmos motivos que o projeto de gás. Esses são ladrões, gostam de explorar de uma ou de outra forma os recursos naturais e precisam de zonas descampadas para desenvolver a sua economia política. Ponto final. Agora, os desdobramentos, esses são outros, podemos concordar num e num outro ponto. Esse é o elemento. O segundo elemento é sobre a doutora Graça Machel, que o seu comentário também é como o nosso comentário. Todos nós somos leigos na matéria, mas a verdade não deve ser turvada. Moçambique, não me parece que Moçambique tenha recusado apoio internacional. Moçambique apenas quer ter a liderança na coordenação deste apoio para que não se torne numa salada de intervenções. Assim disse o Presidente da República no seu último informe à Assembleia da República, assim está acontecendo. Ora, trazer botas estrangeiras aqui, como sugere o professor Ongwane, não se provou certo em nenhuma parte de África. Nigéria já ficou essencial. Vamos ao nosso segundo tema, que é o julgamento de Benjamina Chaves, que é ex-diretora provincial do Cernic. Silvério Ongwane, ex-diretora do Cernic na província de Maputo, é acusada de desvio de mais de 200 viaturas roubadas para benefício próprio e de singulares. No geral, ela é acusada de 18 crimes de abuso de funções e 1 de peculato. Será este o reflexo de que as instâncias policiais são focos de legitimação de crimes? Bom, eu vou para aí, mas é preciso, de fato, sublinhar este tema de Parma, acaba sendo muito importante. Nós precisamos do apoio internacional e do exército com experiência, antes que seja tarde. Bom, voltando à questão da polícia, bem, eu penso que não é novidade, já foi dito muitas vezes, que efetivamente em Moçambique estamos às mãos do crime organizado, não é? E penso que este evento é mais uma demonstração inequívoca de que o crime organizado existe. Estamos a falar de uma quantidade arrepiante de viaturas. Como é que isto aconteceu? Porque nós viaturas de luxo. Exatamente. Estamos a falar só daquela diretora, mas a gente pergunta como é que uma diretora sozinha consegue desviar tantas viaturas de luxo sem que os superiores desta diretora não tenham notícia, não sabem, não há expensão. Como é que isto aconteceu? Portanto, eu penso que muito mais, portanto, para além desta diretora, esta questão devia nos alertar sobre a necessidade de se aprofundar a investigação, os liames, os meandros deste crime, porque
está tudo à vista que deve haver mais coniventes, deve haver, portanto acho que é todo o Ministério, mas que também é todo o sistema que está em causa, porque nós estamos agora a nos concentrarmos apenas no Ministério do Interior, mas também no Ministério da Justiça, portanto, através dos livretos. Há muitos ministérios que eu penso que devem ser aqui convocados. Portanto, é a prova inequívoca. Se ainda dúvidas houvesse de que existe o crime organizado, e o crime organizado tem sido um dos piores cancros desta governação, penso que isto vem dissipar. Aliás, nós temos de pensar que o regime atual, a governação atual, de fato tem sido marcado por esses grandes escândalos. Ainda não acabou o escândalo das dívidas ocultas, ainda nos lembramos do escândalo no Ministério da Agricultura e de muitos outros escândalos. E está a aparecer também esta situação das viaturas. Portanto, penso que isto é um alerta, é a prova inequívoca de que existe na nossa administração pública grandes bolsas do crime organizado e que é preciso ser combatido sem trégua. Porque se nós não olharmos efetivamente com olhos de ver, se não se fizer aquilo que deve ser feito para estancar este crime, acho que vamos acordar quando efetivamente este crime organizado tomou conta das nossas vidas e do país. Egidio Vaz, há também suspeitas da conivência da Procuradoria Distrital de Matutuine e da província, neste caso. Como combater esquemas ilícitos numa instituição dirigida por indivíduos com conduta duvidosa, como é o caso, por exemplo, de Benjamin Chaves? Bom, pessoas com condutas duvidosas, quer ser cauteloso aqui de que todos gozam de presunção de inocência. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que efetivamente a institucionalização do Estado moçambicano está a enfrentar desafios, principalmente quando conta com elementos e sindicatos de crime organizado. Combatê-lo é, para mim, a prioridade das prioridades. Mas olhando especificamente para esse caso, parece-me a mim que a senhora Benjamin Chaves está muito bem documentado, o que pode, talvez, gorar os anseios e as expectativas de este julgamento poder revelar até ou esclarecer este todo o processo de desvio destas 21 viaturas. Por quê? Justamente 21 não, mais de 200 viaturas. Mais de 200 viaturas, porque obviamente não quero acreditar que ela tenha se apropriado delas ou tenha distribuído para apenas o seu séquito, mas estamos aqui perante um sindicato de crime, mas também um grupo relativamente maior de beneficiários dessas viaturas. E, portanto, o que eu gostaria de saber também é, para além, eventualmente, se provar a culpada, mas quem são os outros também que se beneficiaram dessas viaturas roubadas? Porque este é que seria um final feliz para responsabilizarmos todos os beneficiários, mas também todos aqueles que estiveram associados a este longo processo de descaminho e de profanação do bom nome do Estado e da práticas corruptas, porque só o descaminho de uma viatura já roubada é um processo um pouco mais complexo. Olhando para a nossa realidade, acredita que haverá um final feliz? Conforme disse, a descoberta dos outros intervenientes no processo. Bom, para mim esta é que estaria ansioso e estaria muito feliz se a responsabilização não coubesse apenas a um cordeiro, nem eventualmente a 2 bodes expiatórios, mas a totalidade do grupo, tanto dos beneficiários como do sindicato. Adriano Novunga. Se falar da responsabilidade política em qualquer país, quando no Ministério acontece isto, há que sacar também a responsabilidade política, mas esta nem sequer se fala, o que tem sido também um grande escândalo. Casos de corrupção no Cernic, a mistura com execuções sumárias
são recorrentes e nunca houve uma decisão arrojada para inverter o cenário. Será este julgamento um sinal de combate a estes desmandos ou nem por isso, Dr. Nuvunga? Bom, em relação a este tema, Moçambique é um Estado marcado por corrupção, corrupção política, corrupção administrativa, endêmica. Portanto, a corrupção é o modo de estar do Estado em Moçambique. Você tem que desconfiar quando um funcionário te aborda sobre um assunto qualquer. E este caso da senhora diretora da Cernic, que conseguiu desviar mais de 200 viaturas. Este é um exemplo mais completo da forma como o Estado moçambicano é um Estado criminalizável. Criminalizável. Criminalizável porque, primeiro, uma pessoa com este nível de competências conseguiu assambarcar este número de viaturas, que pode envolver não somente ter se apropriado das viaturas apreendidas pela polícia, mas também o roubo de viaturas na cidade de Maputo é uma coisa quase que já habitual, com o envolvimento de agentes da polícia, com a utilização de armas da polícia, que alugam. Então, pode ser que aqui estejamos diante daquele caso que vai nos revelar não somente como é que funciona a TEA, mas a quem pagam lá em cima. Porque a forma como o Estado moçambicano funciona, aquele que é nomeado para uma função tem que pagar o chefe em cima para se manter na posição. E alguns têm que pagar aos chefes no Partido Frelimo para se manter na posição. Os PCAs têm que pagar aos ministros para se manter na posição. E assim adiante. Então, temos que saber a quem ela pagava, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, quais são as ligações destas viaturas com as esquadrões da morte que pululam pelo país. Não nos esqueçamos que as pessoas que em Gaza mataram Matavela eram da polícia, mas tinham uma viatura não característica da polícia. Pode ser que esta é uma dessas viaturas. Para si, há uma relação entre estas viaturas e os esquadrões de morte? Não pode haver sombra de dúvidas aqui. E nós sabemos que há um esquadrão da morte que está centrado na polícia, que está centrado e particularmente neste Cernic. Não nos esqueçam que só o ano passado e este aqui chega ao número de 10 os funcionários de Cernic que foram assassinados a sair de viaturas. Não a chegar às suas casas, a sair de viaturas, crivados de balas. Então estamos a falar de um antro de bandidos. São bandidos. E esta senhora aqui é uma bandida. É uma bandida esta aqui. Uma bandida. Se conseguiu desviar essas viaturas, significa que não é só... Este pode ser uma ponta do iceberg. Estamos diante de coisas muito mais profundas aqui. Fala-se também de envolvimento de alguns juízes. Estaremos aqui diante de um caso inédito ou de réplica dos outros casos? Sim. Eu, a sair num evento público para o qual fui convidado, vi magistrados a sair em viaturas de muito luxo. Magistrados do Ministério Público e dos tribunais, em viaturas de luxo. Apanham onde? Magistrados. O salário dos magistrados é conhecido. Mas a andar em viaturas de alta cilindrada, novinha folha, mas apanham onde? Então pode ser que este grupo de magistrados que tem ligação com esta senhora aqui, mas como estou a dizer, aqui este tem que ser o mais transparente julgamento, para nos permitir acompanhar de forma profunda, porque este pode revelar todo o esquema, não somente da corrupção dos magistrados em proteger as pessoas. Isto já é de há muito tempo, onde magistrados protegem ladrões aqui.
magistrados protegem ladrões, magistrados trabalham para ladrões. Isso já é conhecido. Mas aqui temos um caso que não somente pode nos ajudar a compreender melhor este, mas também e sobretudo pode nos ajudar a compreender as viaturas utilizadas pelos esquadrões da morte. Okay. E os esquadrões da morte mataram desde Sibaciba Macuacua, que até hoje não teve justiça. Mataram Carlos Cardoso, mataram o professor Sistac, bateram o professor Macuana e até o Anastácio Matavel. Então pode ser que agora estejamos diante da teia que vai nos conduzir àqueles que mataram desde Sibaciba Macuacua até hoje. Severo Rongoane, nesta questão de transparência do julgamento, na última sexta-feira o julgamento da ex-diretora do Cernic foi suspenso devido à alegada incompetência do tribunal. Será isto normal quando o julgamento foi preparado e anunciado com bastante antecedência? Bom, sempre que estamos a tratar da matéria judiciária, estamos a tratar com matérias muito complexas e com contornos jurídicos que muitas vezes ultrapassam a nossa análise do senso comum. Mas é preciso dizer que, sendo o caso como ele é, tão grave que é grave que tenha se descoberto que havia essa incompetência naquele momento. Portanto, parece-me que há uma necessidade de todos os envolvidos, o Ministério Público, a própria Cernic, todos os envolvidos, mostrem ainda uma maior seriedade. Portanto, tentem transmitir à sociedade a ideia de que ainda temos uma justiça, porque eventos como estes vêm frisar aquela ideia de que, afinal de contas, não há justiça. Portanto, vem deixar no ar aquela ideia de que não há interesse em que a justiça seja feita. Portanto, a parte o que deverá ter acontecido, se efetivamente não existe esta competência, mas parece-me que estamos a começar a ter situações que criam esta névoa, esta dúvida, este pessimismo em relação à justiça em Moçambique. Portanto, sem querer comentar o caso em si, porque efetivamente não tenho conhecimento de todo o panorama, mas parece-me que trata-se de um julgamento em que devia ser exemplar, em que devia haver maior lisura, em que devia haver maior transparência e, sobretudo, que, em vez de andarmos assim para a esquerda, tanto a discutirmos competência, não competência, começasse a trazer resultados, começasse a convencer os moçambicanos de que efetivamente existe vontade, existe esta vontade de fazer justiça. Pronto, se o início é assim, se a coisa está a ter esse contorno, penso que voltaremos àquela sensação que todos nós sentimos, porque é preciso reconhecer que a justiça é basilar para um país. Quando o cidadão entende que não há justiça, depois temos toda esta panóplia de coisas que acontecem, de justiça pelas próprias mãos, até de conflitos. Portanto, é preciso que efetivamente o nosso Estado comece e perceba que, se não haver seriedade na questão da justiça, estamos a atacar os alicerces da própria sociedade moçambicana. Portanto, eu para dizer que eu pelo menos fiquei desiludido com este andar das coisas e espero que nos próximos episódios sejam episódios mais sérios, sejam episódios que vão nos convencer e vão nos dar aquela crença, vão nos curar deste sentimento que acredito que todos nós temos de que o nosso sistema de justiça não funciona. Aliás, estamos associados a este desfalque, com aquela ainda das dívidas ocultas que ainda não foi... Rongoane, muito obrigada. Professor Novoa, quer dizer alguma coisa? Mas tem só um minuto. Pois, em relação a essa ideia de só no último minuto descobrir que o Tribunal Distrital não é competente, queremos compreender para que tribunal querem mandar. Porque dizem que querem mandar para o Tribunal Superior de Recurso. Sim. Esse é um tribunal de recurso. Não julga pessoas, analisa processos recorridos.
Então, não pode haver manobra aqui. Não faz sentido suspender para ir ao Tribunal Supremo. Não. Em Moçambique, o Tribunal Superior de Recursos é o tribunal que fica entre o Tribunal da Primeira Instância e o Tribunal Supremo. Então, não é para... Se querem mandar lá, já querem começar com manobras aqui. Então, e alguns desses magistrados que tinham viaturas de luxo faziam parte desse nível aí. Então, já querem começar a fugir. Se é reconhecer que os juízes não são competentes, não têm capacidade técnica, e deixa assim, deixa julgar lá. Onde é que o processo tem que ser julgado? Reforçar o processo lá. Querem transferir para onde? Bem, vamos ao nosso último tema, que é o estado de calamidade no país. Bem, Egídio Vaz, estamos a fechar mais 30 dias de restrições devido à pandemia da Covid-19. Olhando para o cenário atual em relação à doença, que expectativas podemos ter do discurso do Presidente da República a ser proferido amanhã? Bom, eu julgo que os resultados das medidas adotadas são positivos e esses são cristalinos em todos os itens, desde as novas infecções, redução do número de mortes, redução do número de internamento e até a redução, portanto, de novas infecções como a mente. Portanto, eu julgo que em certas áreas aguardo alguma espécie de relaxamento. Já tem havido uma pressão enorme. Não é perceptível porque a forma como os religiosos fazem a pressão é da sua melhor forma, não barulhenta. Mas parece-me a mim que os cultos religiosos têm essa possibilidade de voltarem a serem permitidos, observadas as condições de higiene e de prevenção. O outro elemento, por exemplo, é o levantamento do recolher obrigatório. Maputo deixou de ser o epicentro. Neste momento, por exemplo, hoje foi Nampula, seguido de Sofala, em termos de novas infecções. Então, o que significa que, bom, fazendo esse levantamento do recolher obrigatório, ainda se pode gerir. Há 2 semanas aproximadamente depois do início do ano letivo, ficou até agora provado de que as escolas não são inseguras, não são centro mesmo de transmissão. O que significa, o que reforça, se calhar, a coragem havendo de abrir e relaxar umas e outras medidas. Portanto, eu espero um discurso e um anúncio não como este, e estes elementos que eu disse que são passíveis de ser relaxados, sem, contudo, perigar, digamos assim, o alastramento do vírus. Eu julgo que, pronto, esta é que será mais ou menos a linha, avaliados todos os discursos anteriores. Severo Ronguane. Eu sou muito otimista, no sentido que aquelas matérias que já mostram dentro da sociedade moçambicana um certo desconforto, não é? E até certa controvérsia, portanto, que se calhar o chefe do Estado tem uma oportunidade para poder ultrapassar estas discussões legais sobre, por exemplo, o recolher obrigatório, mas também verificar se, apesar de estar a haver esta diminuição evidente, mas é preciso também pensarmos que a questão do recolher obrigatório, por exemplo, levanta questões muito sérias a nível do transporte, porque a gente vê nas paragens muitas pessoas praticamente desesperadas que não sabem como é que podem chegar a casa. Penso que são aspectos que é preciso ter em conta. Também esta ideia de que Moçambique é um país essencialmente religioso, portanto é preciso olhar com seriedade e até com algum sentimento quando estamos a lidar com matéria religiosa. Portanto, eu acredito que, olhando a situação em que nos encontramos, a tendência, se calhar, será no sentido de relaxar um pouco mais e não de apertar, porque até mesmo comparando com outros países, a tendência é este dos relaxamento. Mas, por todos os efeitos, aguardemos para ver que prognósticos melhores fazem-se no fim.
Professor Nuvunga, o que é que o recolher obrigatório no Grande Maputo trouxe de positivo e de negativo? E qual é a sua expectativa em relação à comunicação de Filipe Nunes amanhã? Bom, em relação ao recolher obrigatório, que foi imposto na cidade de Maputo, vi muito mais aproveitamento por parte da polícia. Nós temos um programa de apoiar as pessoas vítimas dos abusos da polícia. Então, vimos muito mais situações onde pessoas que estavam a tentar voltar para casa foram levados para as esquadras e transformar as esquadras em centros de contaminação de Covid, do que propriamente aquele movimento que a pessoa fazia de tentar regressar para casa, porque não há transporte, como nós aqui dissemos. Então, não me parece que o recolher obrigatório tenha resultado em alguma coisa, não sei. Talvez a comissão científica de que o Egídio fala sempre aqui pudesse nos trazer um estudo que mostra isso aí. Mas, do ponto de vista de abusos de direitos humanos, vi muito mais isso por parte da polícia a fazer, a extorsão da polícia às pessoas indefesas e também às pessoas que eram levadas para as esquadras e chamboqueadas lá nas esquadras, e isso nos preocupa bastante. Agora, relativamente à expectativa para o dia de amanhã, bom, se calhar o presidente ia começar por ir vacinar. De manhã ia começar por ir vacinar e depois ir ler o estado da nação, o estado de Covid. E no estado de Covid tinha que o enfoque tinha que ser esse, de relaxar, porque que é para permitir que as pessoas possam produzir. Permitir que as pessoas possam produzir. Veja os restaurantes, por exemplo, que empregam muitos sobrinhos nossos, muitas sobrinhas nossas. Quando fecha às 20 horas, não consegue dar trabalho àquelas pessoas. Então, é preciso combinar esta questão de salvar o emprego às pessoas, permitindo que os restaurantes possam trabalhar um pouco mais, que é para poder ter dinheiro para pagar as contas. Ouvi outro dia que o Inatur, um instituto do Estado, não tem dinheiro para pagar salário aos funcionários, porque estava à espera que o Hotel Polana pagasse com a renda mensal, mas o Polo não está a conseguir pagar porque não tem atividade. Está a ver o Hotel Polana? Está a fazer publicidade, doutor. Mas vamos fazer, tem que fazer. Mas é só para dizer o seguinte, que não, até as instituições do Estado ligadas ao setor do turismo não conseguem ter dinheiro para pagar salários porque as instituições ou as organizações que têm que contribuir não têm. Portanto, esse é o terceiro e o último ponto do presidente. Tinha que esclarecer em relação ao ponto de situação sobre o Plano Nacional de Vacinação. Desde que falou o primeiro-ministro, falou duas coisas o primeiro-ministro. Primeiro, que havia 128 milhões de dólares americanos para comprar vacinas. Disse outra coisa, que em maio vamos começar a alargar o programa de vacinação. Então, que a fala do presidente incluísse esta questão dos 128 milhões de dólares para a compra de vacinação. Qual é o seu ponto de situação? Já começou o procurement. Onde é que podemos ver esse processo? Onde é que podemos obter a informação da utilização deste dinheiro para a compra da vacina, que é para a vacinação da população, no quadro geral do Plano Nacional de Vacinação? Obrigado. Muito obrigada a todos. Silvério Ronguane é deputado e é também acadêmico, Egídio Vaz é historiador e o professor Adriano Nuvunga é diretor do CDD. O Revista Nacional fica por aqui, é sempre um prazer estar em sua companhia e voltamos próxima semana, domingo 20h30. Até lá.